São Paulo é uma cidade com um contexto extremamente urbanizado, uma das maiores megacidades do mundo. Se localiza no estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil. O público-alvo desse projeto são os moradores em situação irregular do bairro Nova Cidade de Heliópolis. Ele surge então como uma parte do programa de reurbanização das favelas no município de São Paulo pela Prefeitura e vem pela Secretaria de Habitação. O bairro Cidade Nova Heliópolis se consolidou nos anos 80 e possui cerca de 80 mil moradores. Essas famílias haviam sido removidas de suas habitações e partiram a morar em alojamentos na entrada do bairro. Então, a proposta do conjunto habitacional de Heliópolis era justamente construir os blocos nessa entrada do bairro. Durante a execução da primeira parte do projeto, os moradores receberam auxílio legal da prefeitura e foram morar em outros lugares, e após a conclusão voltaram ao conjunto habitacional. Assim, consideramos que o conjunto de Heliópolis possui uma localização privilegiada na malha urbana. Pela imagem de satélite, percebe-se que metade do projeto foi concluído, sendo que a outra metade está sendo iniciada. O conjunto de Heliópolis possui adjacência com a Avenida das Juntas Provisórias e a Avenida Comandante Taylor. Ambas se conectam a importantes eixos viários, numa função quase que estrutural na cidade de São Paulo. Elizabeth França foi coordenadora na elaboração do Plano Municipal de Habitação durante 8 anos. Ela se refere ao conjunto de Heliópolis como uma quadra colorida que se integra à animada paisagem do bairro e que, quando confrontada com os antigos conjuntos, se transforma em uma lição de arquitetura. A implantação se configura em um formato padrão de quadra europeia dividindo em 2 blocos, com a distribuição dos edifícios pelas bordas do lote, ou quadra nesse caso, respeitando os recuos e afastamentos, assim como os passeios públicos. Cria-se uma região central de área comum excluindo-se as tipologias de torres isoladas, estabelecendo uma relação de integração com os edifícios em lame. O conjunto possui diversos fluxos de acesso. Inicialmente, para compreendê-los, foi preciso dividir os usos em planta térrea e implantação. Observa os seus pátios centrais acessados pelos pórticos. Os acessos às unidades habitacionais ou aos halls das escadas podem ser feitos pelo interior dos átios centrais. As salas comerciais e as salas livres serão abordadas posteriormente, mas aparecem aqui pela diversidade de usos. Acredita-se, ao analisar as imagens de satélite, que a área dedicada ao estacionamento seja a área aos fundos do terreno, acessada pelos veículos através das laterais. Logo ali, há acessos ao conjunto, sendo que a distância a se considerar do estacionamento até os apartamentos em si é pequena. A parte da frente não é edificada por se localizar acima de uma região com túneis de metrô. Foram propostas 2 tipologias de apartamento para o conjunto habitacional de Heliópolis. As fitas verticais são as plantas de tipologia A e as fitas horizontais são as plantas de tipologia B. Por causa da distribuição das plantas, existe um espelhamento das mesmas. Então, as plantas de tipologia A, elas se espelham uma vez e existem janelas que dão para o lado externo da edificação e janelas que dão para o corredor. Já nas plantas de tipologia B, elas se espelham 4 vezes e existe a janela só de um lado. Os acessos dão da seguinte maneira: existe uma escada que dá acesso a 4 apartamentos de tipologia B, e nas plantas de tipologia é um pouco diferente. Existem escadas nas extremidades que dão acesso a um corredor que dá acesso a 5 apartamentos de tipologia A e 4 apartamentos de tipologia B. E as passarelas servem como conectoras de todos os blocos e fitas. Os arquitetos responsáveis utilizaram da topografia para criar acessos térreos até o terceiro pavimento. Dessa forma, foi possível verticalizar as edificações mesmo sem elevadores. Esses acessos, realizados por passarelas externas, dão para salas livres de convívio que se conectam às passarelas metálicas internas. O conjunto habitacional de Heliópolis, por conta da inclinação da malha urbana, possui incidência solar em todas as fachadas. Os ventos dominantes ocorrem de nordeste nos solstícios e de sudeste nos equinócios. Nesse esquema, aparece a relação da insolação matutina, considerada saudável. As fachadas da tipologia A recebem esse sol nas circulações. Já as fachadas da tipologia B recebem esse sol em todos os setores, pois todas as suas aberturas se dispõem nessa única fachada. A região de sombras ocorre onde as fitas se encontram muito próximas. Já nesse outro esquema, consideramos o sol nocivo, do entardecer. As fachadas demarcadas recebem esse sol que não é tão bom nos setores íntimos. Já essas demarcações são as que recebem esse sol nas circulações. As regiões de sombra seguem a mesma lógica anterior. Nenhum ambiente possui ventilação cruzada.
Os mais beneficiados são os que se situam nas fachadas dos ventos predominantes. Mas, por conta das quebras da volumetria que causam diferenças de pressão e, principalmente pelos átrios centrais, todos os apartamentos recebem ventilação, mesmo que com intensidades diferentes. Os arquitetos sabiam que teriam um orçamento apertado. Com isso, eles optaram pela utilização de materiais mais econômicos, mas que não pecassem na estética e nem na funcionalidade. Os materiais foram aplicados em locais específicos para que estabeleçam determinadas relações de estética e função. O concreto armado foi usado quando se precisou vencer vãos maiores com vigas e pilares. Os blocos de concreto são sistemas de fechamento das paredes por ser mais barato e possuir uma lógica de repetição. As estruturas metálicas em aço trazem leveza quando se lançam sobre os átrios centrais. Já como acabamentos, temos volumes em destaque com cores vibrantes, como amarelo, azul e alaranjado, que se misturam com texto branco e cinza de concreto e metal. Já os vidros aplicam-se a janelas e corrimãos e são barreiras físicas, mas não visuais. O pequeno triângulo na frente do terreno foi transformado numa pracinha aberta ao público em geral. O seu projeto de paisagismo se integra às áreas centrais dos dois blocos, juntando tudo através de paginações e pisos diferenciadas, playground e aparelhos de ginástica, mobiliários urbanos e iluminação especial. No térreo, há alguns espaços comerciais dedicados a pequenas atividades. Costureiras, salões de beleza, consertadores terão prioridade na ocupação desses lugares, desde que sejam moradores do conjunto habitacional. Há um sistema de integração implementado entre o conjunto e a parte de estacionamento. A lógica é fomentar relações sociais e usos diversificados. Além disso, é importante destacar que são 420 unidades habitacionais que compõem quebras nas fachadas. A acessibilidade como item de infraestrutura é realizada com a adaptação de alguns apartamentos da tipologia B e os pavimentos onde há acessos térreos pelas dinâmicas já abordadas. A sustentabilidade se manifesta muito mais na intenção de projeto e na execução da obra em si. Elizabeth França, grande referência na questão da habitação de interesse social, se refere ao conjunto de Heliópolis como de fácil execução. O uso da alvenaria de blocos de concreto com uma lógica de repetição produz menos resíduos, sendo considerada mais limpa, barata e fácil. Apenas os blocos que compõem os pórticos são de concreto armado. As próprias estruturas metálicas utilizadas nas passarelas excluem a necessidade de pilares intermediários, já que vencem vãos de até 30 metros. No conjunto habitacional de Heliópolis, foram aplicadas algumas análises que seguem a linha de raciocínio de Simon Owen. Simon Owen define muito a arquitetura como identificação do lugar. Como barreiras, temos os próprios edifícios que fazem a função de barreiras físicas. As janelas são barreiras físicas, mas não visuais. Temos como plataformas elevadas as passarelas e os próprios edifícios funcionam como plataformas elevadas. A cela se dá pelo átrio central, e esse átrio central também permite a insolação e a circulação do vento. Os pórticos funcionam como emolduramento, assim como as sacadas dos edifícios. E nas fachadas temos as cores que predominam, que são cores alegres, e as texturas predominantes são os blocos de concreto e o aço. E aqui temos um sistema de cheios e vazios.